Bom dia. Desde já eu agradeço aos amados irmãos e amigos que vão assistir esse vídeo. Eu peço que você deixe o seu comentário para que nós possamos cada dia mais se entender nas histórias o qual eu tenho contado. Eu peço aos amados irmãos que nesse exato momento eu vou falar sobre a história de Abraão. E será que os amados irmãos, eles realmente conhecem a história de Abraão? Ou a gente fica só limitado em alguns versículos que nós lermos dentro da Bíblia? O bom é você ler toda a história de Abraão. Bom, irmão, a história de Abraão, ela começa lá no livro de Gênesis, no capítulo 11 e no verso 26. É a hora que o Eterno fala com Abraão. E daí então, Abraão tinha os 75 anos quando ele saiu da sua terra para peregrinar, assim como a Bíblia nos diz. Então Abraão andou em várias terras e Abraão não dava certo onde Abraão chegava. E o que aconteceu com Abraão? Por ele ver que nada estava dando certo, ele resolveu ir ao Egito, a uma terra que era muito próspera. Então ele resolveu ir para aquela terra. Quando ele chega lá, Abraão, ele teme, ele tem medo que as pessoas possam o matar por causa da esposa, que pela Bíblia é muito bonita, muito charmosa. E o que acontece? Nesse exato momento, Abraão teve que negar. O que aconteceu com Abraão, irmão? Abraão mentiu? Teve medo de morrer? Que foi que houve com o pai da fé? Dito pela Bíblia. E o que é que acontece? Ele pediu que a esposa dele negasse que ela era a esposa dele. E justamente foi o que ela fez para que ele não morresse. E agora? O que houve com Abraão? Faltou fé em Abraão? Bom, e daí então o pessoal levou a esposa do Abraão ao palácio do faraó. E lá o faraó aceitou ela, ficou com ela. Muitos irmãos pensam que Abraão, ou aqui a Sara, passou apenas 2 dias, um dia com o faraó. Irmãos, eu não estou bem lembrado mais, mas exatamente, se ela não chegou 1 ano lá no palácio do faraó, mas chegou quase a isso aí. É só a gente fazer os cálculos direitinho que a gente vai realmente entender isso aí, tá? Então, Abraão negou que a Sarai era a esposa dele. E ele viveu uma vida muito luxuosa lá na época. E daí então o faraó deu gado para ele, deu ouro, deu prata, deu várias coisas para ele. Mas depois tudo começou desmoronando e o faraó desconfiou e manda chamar o Abraão. Abraão conta a verdade para o faraó chama ele a atenção e expulsa ele de suas terras. Ele saiu rico dali, naquele exato momento, que ele saiu com muitas coisas que o faraó deu, mas, mais uma vez, ele saiu procurando um lugar para que ele ficasse com o seu povo, que acompanhava ele. Levantou vários altares em alguns lugares que chegou, mas o que acontece é que nada dava certo ainda para o Abraão. E daí então o Abraão foi à terra do Abimeleque, o rei Abimeleque, se eu não estiver enganado, eu acredito que foi. E quando chega lá, Abraão comete a mesma falha, o mesmo erro. Abraão, mais uma vez, pede à mulher dele para que negue que ela é a esposa dele, para que ele não morresse. Olha, irmão, o que foi que houve com Abraão? Mais uma vez. Então, o rei, dessa vez, Deus aparece ao rei e conversa com o rei perante o sonho e pede para ele liberar a esposa do Abraão. Justamente ele chamou Abraão, chama ele a atenção, reclama com ele, está escrito na Bíblia, né? Achou chato tudo aquilo que ele fez e liberou a esposa dele para ele.
E daí então, o que era que ia acontecer com o povo desse rei? Deus ia matar toda a nação do rei por causa do erro do Abraão. E daí então o rei chamou Abraão, dá umas terras para Abraão, e Abraão fica morando lá na terra do rei. Eu queria saber, mas não é Canaã? Deus deu Canaã para Abraão? E o que é que acontece? O Abraão ficou morando nas terras do rei. Depois o Abraão resolveu mais uma vez ir embora. E daí então, mais uma vez, ele andando em terras alheias, a esposa dele, a Sarai, morreu, tá? E quando ela morre, Abraão teve que comprar terras ou uma sepultura para poder sepultar a esposa. Agora, qual foi a terra de Abraão? Porque se Abraão ali, naquele exato momento, ele ainda teve que comprar uma sepultura ou um lugar para enterrar a esposa, qual terra finalmente é a de Abraão? Complicou um pouco, né, irmão? Qual terra a de Abraão? Daí então o Abraão ficou ali ainda um tempo. Depois o Abraão, ele faleceu. Antes de falecer, ele casou mais uma vez. Ele casou. Depois o Abraão morre. Lá no versículo de Gênesis 25:7 é a morte de Abraão. Abraão, se eu não me engano, morreu com 175 anos. E daí então foi o final do Abraão. E eu queria saber aos irmãos, o Abraão, qual terra do Abraão que o Abraão deveria habitar e viver nela? Bem, isso fica aí ao critério dos irmãos. Os irmãos, Deus deixa o seu comentário e eu agradeço bastante e que Deus nos abençoe.